Ora, muito boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui hoje para iniciar o módulo B do curso breve. Temos connosco hoje a doutora Maria de Deus Correia e a senhora professora Paula Távora Vítor. Eu relembro a todos os participantes e a todas as participantes que é possível colocarem questões ao longo das intervenções das nossas oradoras no espaço Q&A, e as mesmas serão respondidas dentro do possível no final da sessão. Sem mais demoras, e porque temos aqui já um atrasozinho do qual eu desde já peço desculpa, de 5 minutos, eu vou desde já passar então a palavra à senhora professora Paula para então para iniciar a sua exposição. Muito obrigada. É um grande gosto estar aqui com esta presença virtual e gostava muito de agradecer, antes de mais, este convite à Associação Portuguesa de Mulheres Juristas para falar de um tema que me interessa tanto. Tratei dele principalmente na perspectiva do casamento e do divórcio, na minha tese de doutoramento. Já tive a oportunidade de retomar a propósito da união de facto e, efetivamente, a relevância social, a relevância jurídica da união de facto pedem-nos que o tratemos com uma maior seriedade e que o pensemos com uma maior profundidade. Por isso agradeço estar nesta mesa, cumprimento a minha colaboradora, a senhora desembargadora Maria de Deus Correia, e todos os auditores que se encontram em casa, mas juntos todos neste espaço virtual. Bem, o tema que me foi proposto pela APMJ foi o da contribuição das unidas ou dos unidos de facto para os encargos da vida comum. E deste título, um título que me foi dado, retiram-se desde logo algumas pistas relativamente aos temas que importa aprofundar. Desde logo, todos percebemos que esta formulação é reminiscente da expressão que é utilizada para caracterizar uma das vertentes do dever de assistência no casamento, o dever de contribuir para os encargos da vida familiar, mas omitiu-se a referência ao dever, à existência de um dever, e a caracterização da vida em união de facto como vida familiar, preferindo-se vida comum. O que nos remete para a discussão acerca da juridicidade da união de facto e da sua caracterização enquanto relação familiar. A segunda questão para que nos remete este tema, com aquela utilização da arroba para abrir expressão aos dois géneros gramaticais, remete para a própria consideração ou a própria necessidade da consideração do fenómeno social da prestação do cuidado no âmbito das relações de proximidade, familiares ou parafamiliares, se quisermos, que é determinada em função do género. E, portanto, o que eu quero trazer aqui são estas duas dimensões abordadas nas suas expressões durante a relação e a quando da extinção da relação. Um momento que tem assumido atualmente, nomeadamente em função da visibilidade que a jurisprudência mais recente tem tido sobre o assunto, uma grande importância. Mas comecemos pelo início. E o início é-nos dado pela própria noção da relação de união de facto. Eu tenho a certeza que já foi explorada aqui neste curso, aliás fiz esta pergunta antes de começar, o que é a união de facto, o que é que o legislador entende por união de facto, e por isso convoco aqui esta noção só para percebermos melhor o tema. É que sabemos que não foi o primeiro diploma de 1999, nem a versão original da Lei 7 de 2001, que procedeu a uma densificação conceptual da união de facto. Na versão original mencionava-se apenas que a presente lei regula a situação jurídica de duas pessoas, independentemente do sexo, que vivam em união de facto há mais de 2 anos. Mas, já na altura, a doutrina definia a necessidade de existência da comunhão de leito, mesa e habitação, criadora este tríptico da chamada aparência externa do casamento.
Daqui, precisamente desta trilogia da comunhão de leito, mesa e habitação, interessa-nos sobretudo a comunhão de mesa, que não se limita, como sabemos, à corriqueira ou à mera partilha de refeições, mas que tem outra expressão, uma expressão muito mais abrangente. É que nem na união de facto nós podemos encontrar a relação pura e olhar apenas para uma dimensão pessoal, rejeitando implicações patrimoniais. E a verdade é que a comunhão de mesa deve ser entendida como partilha de recursos. A partilha de recursos que são postos pelos membros da união de facto em comum, tendo em vista permitir precisamente o funcionamento desta relação. E esta partilha é precisamente corporizada na contribuição para os encargos da vida comum, que assume precisamente uma dupla faceta, patrimonial e pessoal. Contribuição para os encargos da vida comum, como nos foi dado o título para que trabalhássemos todos aqui nesta discussão hoje. Vida comum ou vida familiar? Que é o mesmo que perguntar, uma pergunta que também já terá sido feita neste curso, está sujeita ao mesmo regime, ou está sujeita ao mesmo regime das relações familiares? Nós sabemos que o elenco do Código Civil do artigo 1576 não inclui a relação da união de facto, mas isto não tem impedido que setores da jurisprudência e da doutrina lhes atribuam ou lhe atribuam à união de facto esta caracterização, recusando a taxatividade do artigo do Código Civil. Portanto, o interesse desta categorização acaba por ser residual, porque o regime da união de facto encontra-se regulado na lei. Não só na Lei 7 de 2001, noutros diplomas, desde o Código Civil, em que temos a importante equiparação ao casamento, por exemplo, no domínio do exercício das responsabilidades parentais, à legislação social. E, portanto, mais do que uma classificação enquanto vida comum ou vida familiar, interessa-nos aqui atentar no regime que foi criado para a união de facto. No regime ou na ausência de regime. Na ausência de regulação específica por parte do legislador de determinadas matérias. O que tem atirado a resolução de importantes questões que dizem respeito às matérias de cariz patrimonial para o regime geral das relações obrigacionais e reais. Ora, a contribuição para os encargos da vida comum está, como já disse, na confluência das dimensões pessoal e patrimonial da relação. Mas a verdade é que estes contributos têm um valor económico, ainda que não necessariamente financeiro, e, portanto, há uma dimensão patrimonial que tem de ser verdadeiramente assumida. E isto tem implicações, desde logo porque as maiores resistências que encontramos a uma regulação privada da união de facto, encontramos-las precisamente no âmbito da relação pessoal. Considerarmos esta uma questão patrimonial, esta da partilha dos recursos, esta da contribuição para os encargos da vida familiar, abre-nos a possibilidade para a regulação, que a regulação destas matérias seja objeto do exercício da autonomia privada dos membros da união de facto, que no âmbito de contratos de coabitação possam modelar estas contribuições, o tipo de contributos, em trabalho, em dinheiro, os valores destes contributos. Aliás, a admissibilidade destes vários contributos foi um caminho que já foi aberto pela reforma de 1977 para a própria figura da contribuição para os encargos da vida familiar durante o casamento e que nós não podemos deixar de acolher aqui. Portanto, esta é uma das primeiras questões que temos que considerar, a possibilidade de modelação no âmbito dos contratos de coabitação. Portanto, vamos admitir que se possa fazer, o que há que discutir é os termos em que se pode fazer. Não podemos afastar, em todo caso, para solucionar a eventual falta de liberdade que decorra, nomeadamente da pressão que por vezes está associada às relações íntimas, a possibilidade do recurso às regras gerais quanto à validade dos negócios jurídicos,
o regime dos vícios da vontade, o regime dos negócios usurários, nomeadamente, que uma apreciação cláusula por cláusula destes contratos de coabitação pode convocar. Esta remissão para um regime geral, porque estamos a falar aqui de regime geral, tem subjacente uma conclusão de que, apesar da aproximação material à realidade do casamento, não foi estabelecido pelo legislador entre os membros da união de facto um dever, à semelhança do dever conjugal de contribuição para os encargos da vida familiar. Aliás, a jurisprudência tem-se pronunciado neste sentido. Por exemplo, em 2017, o Supremo Tribunal de Justiça afirmou em acórdão de 24 de outubro, dizendo que não decorrem da união de facto quaisquer obrigações decorrentes de um dever de assistência entre o casal. E o Tribunal da Relação do Porto também já o fizera em 2008, dizendo que as normas dos artigos 2009 e 2016 não cabem aos membros da união de facto, não estão obrigados legalmente à prestação de assistência, à solidariedade familiar, que não estão vinculados pelos deveres de assistência e cooperação, se não assentes na boa vontade da relação. Significa isto que a contribuição para os encargos da vida comum se encontra num espaço livre de direito? Partimos, portanto, desta base, que não há uma equiparação legal da união de facto ao casamento, nem do ponto de vista da certeza e da segurança dos limites desta relação, nem do quadro de direitos e deveres, mas a verdade é que, não sendo líquida esta classificação como dever pessoal, temos que considerar que a contribuição para os encargos da vida comum é uma condição material para o preenchimento do conceito jurídico de união de facto. É que, mesmo que haja ausência de um dever de assistência, a comunhão de mesa é essencial para a existência da figura, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, a contribuição para os encargos da vida familiar ou comum pode levantar problemas análogos que vemos surgir no contexto do casamento, uma vez que podemos ter o mesmo tipo de comportamentos contributivos no âmbito da união de facto e as implicações que daí decorrem. E é verdade, portanto, que apesar da ausência de um decalque do quadro de deveres nas duas relações, de conjugalidade ou de paraconjugalidade, a união de facto não foi sequer totalmente ignorada pelo legislador noutros pontos que dizem respeito à perspectiva alimentar que está subjacente ao dever de assistência, à prestação de solidariedade entre os membros da união de facto. Eu quero lembrar aqui duas expressões relevantes. Uma que foi a primeira, na verdade, que inaugurou a chancela da união de facto no nosso Código Civil, o artigo 2020, que prevê desde a reforma de 77 que a herança do membro da união de facto pague alimentos. Originalmente apenas se o sobrevivo não pudesse obter nos termos das alíneas A a D do artigo 2009 e depois da Lei 23 de 2010 já sem esta exigência. E assim, apesar de em vida e enquanto membro da união de facto não decorrer qualquer obrigação de alimentos relativamente ao companheiro, esta obrigação surge com a morte, uma solução que indicia que se pretende continuar a garantir post-mortem um sustento que a vida em união providenciava. Esta é a primeira expressão para que quero chamar a atenção da forma como o legislador entende a contribuição, esta partilha de recursos para a vida em comum no âmbito da união de facto. Depois encontramos uma expressão mais recente no artigo 2019, na mais nova causa de cessação da obrigação de alimentos pós-divórcio. O artigo 2019 diz respeito a estas causas de cessação da obrigação alimentícia entre ex-cônjuges e contempla agora a união de facto do alimentando. E a análise deste artigo 2019, creio que nos pode ajudar a perceber como o legislador entende hoje estes contributos. É que esta nova causa de cessação da obrigação alimentícia passou a figurar na lei não em virtude da reforma do divórcio de 2008 e das alterações que se operaram no regime dos alimentos, mas com a Lei 23 de 2010. Portanto,
é um produto da atualização do regime da união de facto. E o facto de ter sido introduzida, no fundo, diz-nos mais sobre o entendimento que o legislador faz da união de facto e da sua aproximação ao casamento, do que espelha uma ponderação quanto às consequências do divórcio. E aproxima mais do tratamento das parcerias registadas noutros ordenamentos jurídicos do que do mero posicionamento das relações meramente formais. Espera-se, portanto, que, se não de direito, pelo menos de facto, o ex-cônjuge que inicia uma união de facto beneficie de uma nova manifestação de solidariedade por parte de um novo companheiro. A justificação desta cessação não é evidente, podemos invocar aqui argumentos de natureza económica, que estamos perante um novo provedor de facto, tendo em conta que há uma partilha de recursos inerente a esta nova relação, mas se foi esta a ratio, consagrou-se uma presunção inelidível de falta de necessidade associada à união de facto, que não tem necessariamente que existir. Também poderíamos ver aqui justificações de ordem ética e de ordem moral, que no fundo se estribam numa inadmissibilidade de direitos simultâneos de sustento, que também podem suscitar reticências, porque não estamos perante uma nova obrigação de sustento que pesa sobre o companheiro. E também se pode invocar o argumento de que, ao iniciar a união de facto, este ex-cônjuge alimentando efetua uma escolha que implica uma renúncia aos alimentos pós-divórcio. Apesar de este argumento ser passível de algumas críticas, eu penso que podemos conceder algum peso, porque a união de facto não cria este vínculo jurídico para contrapor à anterior relação matrimonial, mas origina a tal comunhão de vida, que se quer análoga às dos cônjuges, e na qual a permanência de um vínculo de solidariedade com um terceiro introduziria um elemento disruptivo. E, portanto, é a própria valorização da união de facto enquanto relação paramatrimonial que vai justificar esta cessação da obrigação alimentícia. Mas, repito, apesar destas considerações, não temos um tratamento análogo ao do casamento, com a consagração de um dever de contribuição para os encargos da vida em comum. Mas volto a lembrar também que a contribuição para os encargos da vida em comum pode levantar problemas análogos aos que vemos surgir no casamento. Podemos encontrar efetivamente o mesmo tipo de comportamentos contributivos. Porque não é necessário estarmos perante uma união formalizada para que surjam situações de dependência, de vulnerabilidade no âmbito da relação familiar, da posição do cuidador e da necessária influência que tem na reorganização da autonomia e da igualdade no âmbito das relações familiares. A verdade é que o facto da família, do grupo familiar, assumir o encargo da dependência cria para quem é onerado com o cuidado aquilo a que Martha Feynman chama de derivative dependency. E a assunção da gestão familiar e a assunção do cuidado em particular, que geralmente está associada a expectativas associadas ao sexo ou ao género feminino, é o grande gerador de desigualdades. Além, claro, da discriminação social que já restringe as oportunidades das mulheres. Portanto, quando a questão da contribuição para os encargos da vida familiar e das suas consequências foi abordada pelo legislador português, agora a propósito do casamento, com a criação do divórcio, do crédito compensatório a quando da reforma do divórcio, a exposição de motivos do projeto que esteve na base desta lei frisou precisamente a questão do género. Apresentou-a como uma questão de desigualdade de contributos entre homens e mulheres para a vida familiar, de igualdade de direitos entre homens e mulheres no casamento, e caracterizou o contexto português da seguinte forma: um contexto em que as mulheres não só contribuem de forma assaz superior com o trabalho no lar, como em que o contributo financeiro destas, resultado de um elevado número de horas despendidas no mercado de trabalho, também é decisivo para a economia comum. Uma repartição dos encargos familiares que se reflete nas carreiras profissionais e acaba por ter consequências negativas no plano financeiro, mas que se encora numa cultura em que se esperam renúncias em função da vida familiar por parte das mulheres, enquanto relativamente aos homens geralmente não são esperadas nem praticadas.
Isto a propósito da realidade do casamento, mas que não estará longe da realidade da união de facto. Creio, todavia, que mais do que o género, e sem escamotear a relevância autónoma que tem enquanto potenciador da vulnerabilidade, precisamente porque há dificuldades, reinserção no mercado de trabalho superiores, salários mais baixos das mulheres, que têm tradução na avaliação das consequências que a assunção do papel de cuidador acaba por ter, mas penso que podemos utilizar com maior propriedade outra categoria para pensar estes contributos. Quando se trata de explorar precisamente as consequências dos contributos desiguais para a vida comum. Uma categoria que ainda assim se pode associar ao género, mas que se pode dissociar deste, a categoria de cuidador. Isto vai permitir-nos acolher situações de casais do mesmo sexo, que vivem em união de facto, e situações de casais de sexo diferente, em que a distribuição de tarefas não se opera nos termos tradicionais. Temos, portanto, que reconhecer que a tendência para privatizar a dependência assenta naquilo que é chamado o mito da autossuficiência da família e que não vai pesar sobre o grupo familiar todo de forma paritária, mas sobre esta categoria, sobre o cuidador. E, portanto, importa agora pensarmos quais são os mecanismos que podem aplacar as consequências para a composição do cuidador destes contributos excessivos para os encargos da vida comum. Consequências que adquirem maior visibilidade, principalmente em caso de ruptura da relação. Ora, o que é que nos diz a lei? Não podemos dizer que o legislador foi completamente alheio a esta situação. O decreto 349/10, que esteve na base das alterações da lei 23/2010 à lei da união de facto, previa um artigo, o artigo 5º-A, no número 4, que o Tribunal excepcionalmente, por motivos de equidade, concedesse a um dos membros da união de facto o direito a uma compensação por prejuízos económicos graves resultantes de decisões de natureza pessoal ou profissional por ele tomadas em favor da vida em comum na previsão do caráter duradouro da união. Não conseguimos deixar de detectar nesta solução proposta, claro, reminiscências de outra figura que já aqui foi falada, o crédito compensatório do artigo 1676, número 2 do Código Civil, que se aplica à situação das pessoas casadas. Os regimes, de qualquer modo, não são totalmente sobreponíveis nos pressupostos, mas ambos têm em vista compensar, por um lado, no crédito compensatório de 1676, prejuízos patrimoniais importantes, aqui nesta proposta para a união de facto, prejuízos económicos graves, em virtude, no caso do crédito compensatório, de se renunciar de forma excessiva à satisfação dos seus interesses em favor da vida em comum, designadamente à vida profissional, nesta proposta relativa à união de facto, em virtude de decisões de natureza pessoal ou profissional por ele tomadas em favor da vida em comum. Esteve, portanto, presente a ideia de que tanto no casamento como na união de facto podemos estar perante o mesmo tipo de comportamentos contributivos e de renúncias feitas em função da relação vivida. Esta norma do artigo 5º-A, número 4, do decreto 349/10, não veio a ser acolhida no regime reformado da união de facto e, portanto, neste momento, quando confrontados com estas situações, os tribunais têm de procurar respostas recorrendo a outros institutos. E o que nos diz a jurisprudência? A jurisprudência que se tem confrontado com estas matérias tem recorrido sobretudo à figura do enriquecimento sem causa, para responder a desequilíbrios patrimoniais que surgem no seio da união de facto. Temos, entre outros, acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça de 2004, de 2011, da relação de Lisboa de 2009, da relação de Coimbra de 2011. Mas também não é difícil encontrar decisões em que os tribunais portugueses têm dificuldade ou manifestam resistência em ver preenchidos os pressupostos deste instituto. E isto aconteceu em 2009 no STJ, em 2012 na relação de Lisboa e novamente em 2017, numa data muito mais recente, também no Supremo Tribunal de Justiça.
E temos mesmo figuras que também são convocadas à margem da União de Facto, como o Tribunal da Relação de Coimbra fez em 2010, quanto aos princípios respeitantes à liquidação das sociedades de facto. Mas hoje, nesta sede, para este grupo, eu prefiro focar-nos sobre uma decisão muito recente, teve muita ressonância em termos sociais e que é testemunho de uma maior sensibilidade quanto às iniquidades que são criadas pela vida em comum e que tantas vezes são sustentadas pelos problemas de base da desigualdade de género na repartição dos encargos familiares. É a decisão que é datada de 14 de janeiro de 2021 do Supremo Tribunal de Justiça e que teve a oportunidade de se pronunciar precisamente acerca da relevância da prestação do trabalho doméstico no contexto da União de Facto e de acolher a figura do enriquecimento sem causa para dar resposta a esta questão. E a história com que o Tribunal de Justiça se confrontou não é nova, vai soar-nos familiar. Temos um casal, autora e réu, que viveu em condições análogas às dos cônjuges durante cerca de 30 anos, portanto uma relação de união de facto que ultrapassa em muito o período de 2 anos exigido pela lei, e no decurso deste período extenso a autora dedicou-se ao comércio e venda de imóveis, o réu à compra e venda de imóveis, concomitantemente assumiu a autora todo o trabalho doméstico. Quanto ao cuidado do filho, de todo modo, apesar de ter sido invocado, concluiu-se que foi assumido em conjunto por ambos. E a autora também terá desempenhado tarefas de gestão não remuneradas no estabelecimento comercial do réu. Em 2010 dissolve-se a União de Facto e a autora pretende retirar consequências dos aportes acrescidos, das contribuições acrescidas que realizou e que teriam contribuído para a construção do património do réu. E, dentre as várias questões que foram suscitadas por este acórdão, destaca-se esta questão da valorização do trabalho doméstico. E para o fazer, o Supremo Tribunal de Justiça aderiu à posição da decisão recorrida, que se socorre o Instituto do Enriquecimento sem causa como o sustentáculo para conceder à autora um direito a receber o valor equivalente às suas contribuições para a aquisição de bens do património do réu. E nestas contribuições integra precisamente o trabalho doméstico durante 30 anos. É uma solução totalmente inovadora. Já vimos que não é novo o recurso à figura do enriquecimento sem causa no âmbito da União de Facto, e também é verdade que a figura do enriquecimento sem causa tem sido invocada para fundar pagamentos compensatórios em diferentes contextos. Temos na jurisprudência norte-americana casos famosos como Mahoney versus Mahoney e Payati versus Payati, que já iam neste sentido. E entre nós também temos doutrina que se inclina no sentido de ler o artigo 1676, número 2, do crédito compensatório à luz da figura do enriquecimento sem causa. A verdade é que quando se afirma que há estes pagamentos quando a outra parte obteve um benefício à custa de outra, é isto que está subjacente. E o Supremo Tribunal de Justiça também terá sido sensível a esta lógica, porque afirmou reticências na aplicação analógica dos mecanismos compensatórios à União de Facto, portanto a questão da analogia aqui não se pôs, mas admitiu que relevassem critérios próximos das compensações estabelecidas no 1676, número 2, para as relações conjugais. Nomeadamente, e estou a citar o Supremo Tribunal de Justiça, através das regras do enriquecimento sem causa. Não considero que seja esta a natureza nem do artigo 1676, número 2, nem daquela proposta que tinha sido avançada pelo artigo 5º do decreto 349/10, porque ambas se centram na compensação dos prejuízos, na perda, e não no enriquecimento, no ganho. É verdade que o ponto de partida destas duas perspectivas é próximo, ganho e perda podem ser duas faces da mesma moeda, mas ao abordar esta matéria no campo familiar, o legislador escolheu tratar do ponto de vista da perda, do ponto de vista do prejuízo, centrou-se na situação do lesado e não do beneficiado, e portanto estes institutos não visam, creio, eliminar o enriquecimento, mas ressarcir o dano.
Em conclusão, a solução de fundo que foi pensada pelo legislador para matérias familiares, para além de contar com um quadro de pressupostos específico, tem uma diferente natureza que importa confrontar em termos de resultado com a convocação do regime geral dos direitos e das obrigações, que aqui acaba por ser inevitável na ausência de legislação específica. E a verdade é que para aplicar o Instituto do Enriquecimento sem causa haveria que ver reunidos 3 pressupostos. Por um lado, a existência do enriquecimento, o requerido. Por outro lado, a ausência de uma causa justificativa para este, e o Instituto do Enriquecimento sem causa parte do princípio que as deslocações patrimoniais e obtenções de vantagens têm uma causa, pelo que quem invoca, quem se quer fazer valer do Instituto, tem de fazer esta prova, e esta tem sido uma questão sensível na jurisprudência, que vê neste tipo de contributos o cumprimento de uma obrigação natural e, portanto, cuja coercitividade e cuja repetição não são possíveis. E, em terceiro lugar, o terceiro pressuposto, o facto de ter sido obtido à custa do requerido, o outro membro da união de facto. Portanto, temos aqui um nexo que nem sempre é fácil de estabelecer, a não ser em consideração da libertação do tempo para a dedicação a outras atividades de natureza lucrativa. Além de que na determinação do benefício também há que ter em conta outros fatores que são exteriores à contribuição, nomeadamente no aumento de capacidade de ganho do outro membro da união de facto, qualidades pessoais que lhe sejam inerentes. Portanto, ao determinar a medida da restituição, há que ponderar não só o benefício havido, mas que parte desse benefício se obteve às expensas do outro. Isto significa que a convocação do Instituto do Enriquecimento sem causa pode ter um resultado bem diferente do recurso à lógica do crédito compensatório, porque este faz com que se tenha que provar a existência de um prejuízo, independentemente de qualquer ganho do outro, independentemente de um nexo de causalidade relativamente a este, sofrido em virtude de se ter contribuído excessivamente para a vida em comum, mas limitado precisamente aos prejuízos e, portanto, não se acedendo ao ganho do outro cônjuge, pelo menos do outro membro da união de facto, pelo menos nesta qualidade. Visto isto, e para não ultrapassar o nosso tempo e para concluir, eu penso que o que foi dito denuncia a necessidade sentida pelo direito da família de uma regulamentação mais densificada das relações que tradicionalmente se encontravam nas suas franjas e que têm assumido uma importância crescente. E na ausência desta regulamentação, os tribunais têm que se recorrer de institutos de direito comum. E nem sempre é fácil subsumir as realidades das relações de proximidade a estes institutos. Portanto, uma clarificação por parte do legislador do tratamento desta matéria em sede de união de facto seria aconselhável. Sabemos todos que, por um lado, a opção por determinados mecanismos que aplaquem consequências da posição de cuidador é passível de enfrentar críticas, que veem nestes mecanismos um incentivo à especialização e, portanto, um elemento perpetuador de padrões de discriminação. Mas, por outro lado, o reconhecimento da relevância das contribuições domésticas vai ao encontro tanto da pressuposição da eficiência, que é preconizada pela análise económica, como das posições da teoria feminista que pugnam por esta valorização. E se é certo que aqui estão implicados problemas de desigualdade de género, que uma questão de natureza pública, cuja resposta não pode ser encontrada através de instrumentos de natureza privada, onerando pessoas singulares com a solução de problemas que cabe ao Estado resolver, também é verdade que uma determinada repartição dos encargos da vida comum pode resultar em situações de favor para um dos membros da união de facto e de desfavor para o outro, pelo que urge criar mecanismos de reequilíbrio que possam funcionar nestas circunstâncias. Eu espero não ter ultrapassado muito o meu tempo e agradeço toda a atenção e passo, claro, agora a palavra aos restantes membros da mesa. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Professora, de todo, cumpriu escrupulosamente aqui o nosso timing, apesar de nos ter falado de matérias tão complexas.
o que muito agradeço. Eu peço desculpa, mas inicialmente eu estava aqui com alguns problemas com a internet e não me foi possível agradecer a ambas terem aceito o convite da APMJ para estarem aqui hoje connosco, o que faço agora, e passo já de seguida a palavra então à senhora doutora Maria de Deus Correia. Muito obrigada, doutora Cátia Monteiro. Eu agradeço, começo por agradecer o convite, eu é que agradeço o amável convite da Associação Portuguesa das Mulheres Juristas, que cumprimento na pessoa da senhora Féria, que foi minha colega no Tribunal da Relação de Lisboa, de quem tenho muitas saudades, antes dela, claro, ir para o Supremo Tribunal de Justiça. Claro, cumprimentar a doutora Cátia e a minha excelentíssima colega, a senhora professora doutora Paula Távora Vítor, que acabou de fazer a sua preleção tão brilhante e que em parte já tocou pontos que eu ia tratar, portanto já me simplificou o trabalho. Portanto, agradecer e cumprimentar também todos aqueles todas as pessoas, e que são muitas, felizmente, que nos estão a acompanhar e a ouvir. Eu tinha aqui uns pequenos diapositivos que gostava, vou então apresentar o PowerPoint, vou ver se funciona, se não conseguir funcionar, paciência. Funcionará com toda a certeza, vamos testar. Portanto, não. Devia aparecer aqui um ícone para partilhar. Estará na barra inferior do ecrã, doutora Maria. Estará sublinhado a verde e dirá partilha de tela. Basta clicar 2 vezes. Pois, exato, mas agora não me está a aparecer. Agora não me está a aparecer. Está aqui. Compartilhar. Pronto. Creio que... Já estamos a ver, sim, perfeitamente, muito obrigada. Pronto, eu é que agradeço. Portanto, o tema que desde já também agradeço a escolha que me foi atribuída deste tema, porque de facto este tema do princípio da igualdade é um tema especialmente, que me é especialmente caro na minha prática, na prática jurídica ou dos tribunais. Eu acho... dou muita relevância e tem que ser dado mesmo, relevância aos princípios que no fundo são os pilares do sistema jurídico, e é por isso que este é um deles. E por isso é que eu tenho uma especial simpatia por este tema que me foi então atribuído. Peço desculpa. Portanto, como já foi dito, não vale a pena repetir, mas só porque aqui tinha o enquadramento da união de facto, que, como é sabido, é regulada pela Lei nº 7/2001, com as alterações sucessivas que têm surgido, a última das quais a Lei nº 23/2010, de 30 de
agosto, e que veio definir a união de facto como uma situação jurídica de duas pessoas que, independentemente do sexo, vivam em condições análogas às dos cônjuges há mais de 2 anos. Portanto, ficámos com a definição daquilo que se fala quando se trata de união de facto, definição que não existia anteriormente. Quanto à relevância jurídica da união de facto, que também aqui já foi referido pela senhora professora, em face do disposto do artigo 1576 do Código Civil, apenas são consideradas relações familiares as provenientes das fontes ali indicadas, ou seja, o casamento, o parentesco, a afinidade e a adoção. Porém, o elenco previsto no artigo 1576 não constitui e não tem constituído impedimento a que se possa considerar a união de facto como uma relação jurídica familiar. Há quem a designe a união de facto como uma relação jurídica parafamiliar. Na verdade, não me parece que esta designação seja muito adequada e contribua para a clarificação da natureza jurídica da união de facto. Parece-me que o artigo 1566 do Código Civil não impede que possa considerar-se a união de facto como uma relação jurídica familiar, precisamente na linha da equiparação ao casamento para que tem evoluído o pensamento jurídico. Quanto às causas da cessação da união de facto, porque para que se possa falar dos efeitos decorrentes da cessação da união de facto, importa saber em que situações pode ocorrer essa cessação. A este respeito, preceitua o artigo 8º, número 1 da Lei da União de Facto, que prevê 3 causas de cessação da união de facto, que são a morte de um dos membros, a vontade de um dos companheiros, ou dos dois, obviamente, e o casamento dos membros da união, ou um com o outro, ou com o terceiro. A dissolução da união de facto, por vontade de um dos membros, basta-se com a manifestação dessa intenção por parte de um dos companheiros, não sendo, depois, necessário qualquer formalismo especial ou a intervenção de qualquer órgão estadual, como sabemos. Contudo, nos termos do artigo 8º, número 2 da Lei da União de Facto, é necessário que a dissolução da união de facto seja judicialmente declarada quando se pretendam fazer valer direitos que dependam dela. E assim, entramos então propriamente no tema que é o princípio da igualdade na união de facto. A Constituição da República Portuguesa proclamou desde 1976 este direito de contrair casamento e de constituir família em condições de plena igualdade. Com efeito, o artigo 36 da Constituição garante que todos têm o direito de constituir família e de contrair casamento em condições de plena igualdade. Como se vê, o preceito constitucional separa o direito a constituir família e o direito de contrair casamento. Por conseguinte, aparentemente, refere-se a realidades jurídicas diferentes. Será? Aparentemente, esta dicotomia contraria o que consta do artigo 1577 do Código Civil. Se repararmos o que diz o 1577, segundo o qual o casamento é o contrato entre duas pessoas que pretendem constituir família, mediante uma plena comunhão de vida nos termos das disposições deste Código. De acordo com a definição legal, a intenção de constituir família é um elemento caracterizador do contrato de casamento, o que suscita a questão de saber se o legislador está a pretender excluir outros meios de constituir família para além do casamento. Nesta linha de pensamento, a doutrina mais tradicional entende isto mesmo, entende precisamente, ou entendia, que contrair casamento é constituir família. Logo, os 2 direitos referidos na Constituição, afinal, reconduzir-se-iam a um só, ou seja, o direito a contrair casamento. Contudo,
Outros autores, designadamente Pereira Coelho, Guilherme de Oliveira, defendem que a primeira parte do artigo 36 da Constituição, no artigo número 1, consubstancia-se num direito à procriação e de estabelecer as correspondentes relações de maternidade e de paternidade. Assim, segundo estes autores, se é certo que a Constituição da República Portuguesa não impõe ao legislador ordinário a atribuição de relevância jurídica às uniões de facto, também não proíbe que sejam conferidos direitos jurídicos aos membros daquelas relações. Os defensores desta tese, ao analisarem o referido preceito constitucional, não retiram dele qualquer reconhecimento dos efeitos jurídicos da união de facto, admitindo, embora, que o preceito constitucional também não proíbe esse reconhecimento de efeitos da união de facto. Nem sequer na alusão direta às condições de plena igualdade, permite aos defensores deste ponto de vista vislumbrar qualquer referência à união de facto neste preceito constitucional. Antes entendem que a igualdade se estabelece entre o direito de casar ou de não casar e não entre o direito de casar e o direito de constituir ou de viver em união de facto. Porém, outros autores, outros constitucionalistas, como Gomes Canutilho, Vital Moreira, já interpretam o preceito constitucional no sentido de o legislador constitucional ter reconhecido, a par do direito de contrair casamento, um direito de constituir família por outras formas que não através do estabelecimento de um vínculo matrimonial. Segundo esta doutrina, a Constituição não admite a redução do conceito de família à união conjugal baseada no casamento, exigindo, por conseguinte, que se atribua o devido relevo às uniões familiares de facto. Segundo esta corrente, o reconhecimento da relevância da união de facto pelo legislador ordinário como relação jurídica familiar resulta mesmo de uma imposição constitucional constante deste artigo 36 da Constituição da República Portuguesa. Concede, porém, que o reconhecimento da relevância da união de facto do legislador ordinário como relação jurídica familiar não implica que seja atribuído a essas famílias um estatuto integralmente idêntico àquele que é conferido aos casados, desde que as diferenciações não sejam arbitrárias ou irrazoáveis ou desproporcionadas e tenham em conta todos os direitos e interesses em jogo, designadamente os interesses dos filhos destes casais, porque obviamente a ninguém passa pela cabeça que em relação aos filhos dos casais constituídos através do casamento tenham direitos ou tenham um estatuto diferenciado em relação aos filhos dos casais de união de facto e, de resto, isso está consagrado na lei. Essa igualdade na nossa lei civil. A este propósito, não podemos deixar de fazer uma referência igualmente à Declaração Universal dos Direitos do Homem, que proclama, no seu artigo 16, a proteção do direito à referida Constituição de Família, no qual se diz que se garante que os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, tenham o direito de contrair matrimónio e fundar uma família, gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. Também a Convenção Europeia dos Direitos do Homem consagra no artigo 12, sob a epígrafe Direito ao Casamento, que a partir da idade núbil, homem e mulher têm o direito de se casar e de constituir família segundo as leis nacionais que regem o direito, que regem o exercício deste direito. Portanto, o legislador internacional, tal como sucede com o legislador constituinte nacional,
não define família e casamento, o que leva a que estes conceitos sejam interpretados de forma diferente conforme o contexto sociocultural do intérprete e, claro está, a evolução sociocultural exerce igualmente grande influência no desenvolvimento destes conceitos. Cumpre referir ainda a este propósito que o próprio Tribunal Europeu dos Direitos do Homem tem vindo a interpretar o artigo 8º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, no sentido de nele se incluir não só as famílias constituídas com base no casamento, mas também aquelas que baseadas em união de facto, assumindo como critério relevante a efetividade de laços interpessoais. Portanto, o caminho, a interpretação é no sentido da completa equiparação entre a situação da constituição de família, quer por via do casamento, quer por via da união de facto. Quanto aos efeitos patrimoniais da união de facto, que a nossa lei garante e estabelece, rege o artigo 3º da lei da união de facto, que estabelece que as pessoas que vivam em união de facto, nas condições previstas nesta lei, têm os seguintes direitos. Têm o direito à proteção da casa de morada da família, direito a beneficiar do regime jurídico aplicável às pessoas casadas em matéria de férias, feriados, faltas, licenças e preferência na colocação dos trabalhadores da administração pública. Têm o direito de beneficiar do regime jurídico equiparado aplicável a pessoas casadas, vinculadas por contrato de trabalho em matéria de férias, feriados, faltas e licenças, a aplicação do regime do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, IRS, nas mesmas condições aplicáveis aos sujeitos passivos casados, têm direito à proteção social na eventualidade de morte do beneficiário por aplicação do regime geral, direito às prestações por morte resultantes de acidente de trabalho ou doença profissional. Por fim, têm direito igualmente à pensão do preço de sangue ou por serviços excepcionais e relevantes prestados ao país. Como se verifica da análise destes direitos atribuídos aos membros da união de facto, nota-se efetivamente por parte do legislador uma preocupação em atribuir aos unidos de facto direitos semelhantes àqueles que são garantidos aos casados. Porém, esses direitos existem face a terceiros. Nada previu o legislador quanto aos direitos e deveres entre os membros da união de facto. Realmente existe aqui, podemos dizer, uma certa ambiguidade na política legislativa portuguesa nesta matéria, pois não se pode exigir ao Estado e à sociedade em geral que aceitem, reconheçam e atribuam efeitos a estes tipos de relações e, a par disso, os respectivos membros não sejam chamados a assumir responsabilidades entre si e face a terceiros. Esta, portanto, essa ambiguidade que poderá suscitar este regime legal. Contudo, eu punha aqui, fica a pergunta, que é esta: não será precisamente porque as pessoas não querem estar vinculadas a este tipo de direitos e deveres que resultam do casamento que optam pela união de facto? É uma questão que podemos depois debater mais tarde. Ainda assim, creio que o diferente tratamento do casamento e da união de facto, em termos não legislativos, portanto, ou melhor, o tratamento diferente neste aspecto de não regular exaustivamente todas as relações entre os membros da união de facto, tal como acontece no casamento, não quer dizer, não significa que seja violado o princípio da igualdade estabelecido no artigo 13 da Constituição.
Vejamos agora a cessação da união de facto e a divisão do património. Enquanto que as relações patrimoniais entre os cônjuges estão sujeitas, como acabei de dizer, a um estatuto particular, designado de regime de bens de casamento, tal não sucede na união de facto. O nosso regime jurídico não regula também os efeitos patrimoniais decorrentes da cessação da referida relação da união de facto. Por isso, torna-se necessário procurar os institutos jurídicos, e tem sido isso que a jurisprudência tem feito, para a que possamos recorrer e que possam dar resposta à necessidade de resolver as questões suscitadas pelo decurso da união de facto e que normalmente implica a constituição de um património resultante da contribuição de ambos os membros do casal ou a realização de despesas em proveito comum desse mesmo casal, tal como acontece no casamento. Quais são, então, essas soluções jurídicas para colmatar a falta de regulação legislativa nesta matéria? Atendendo a este vazio legislativo já referido, quanto aos efeitos patrimoniais decorrentes da cessação da união de facto, é pacífico, tanto na doutrina como na jurisprudência, que cessada a união de facto, quer por morte de um dos membros, quer por vontade de um deles, ou de ambos, o membro sobrevivo ou outro sujeito da relação tem direito a participar na liquidação do património adquirido pelo esforço comum. Essa liquidação, segundo determinada orientação doutrinária e jurisprudencial, tem sido feita, como também a senhora professora já aqui mencionou, com recurso aos princípios aplicáveis às sociedades de facto, quando os respectivos pressupostos se verifiquem. Sucede que a Lei número 41/2013, de 26 de junho, que alterou o nosso Código de Processo Civil, determinou o fim do processo especial de liquidação judicial das sociedades de facto, que era o processo que regulava a liquidação do património nas sociedades de facto, e por isso o que era aquele regime, portanto, que era aplicável também jurisprudencialmente era aqui aplicado, como disse, na liquidação e do património adquirido nas situações de união de facto. Assim, outra forma que já nessa altura, antes da revogação deste regime, era utilizado, era o recurso ao Instituto do Enriquecimento sem causa. Subjacente ao Instituto do Enriquecimento sem causa, regulado nos artigos 473 e seguintes do Código Civil, encontra-se o princípio de que ninguém deve locuportar-se injustificadamente à custa de outrem. De acordo com o artigo 473 do Código Civil, o enriquecimento sem causa constitui uma fonte autónoma de obrigações, definindo como requisitos da constituição de uma obrigação que haja, primeiro, um enriquecimento à custa de outrem e um terceiro requisito, a inexistência de uma causa justificativa. Ora, esta ausência de causa justificativa constitui um conceito indeterminado que a jurisprudência tem entendido constituir a união de facto uma verdadeira causa justificativa para as atribuições patrimoniais entre os respectivos membros. Por sua vez, também a jurisprudência vem entendendo que, ao cessar a união de facto, extingue-se a causa justificativa em que se baseavam essas atribuições patrimoniais, pelo que, nos termos do artigo 473, número 2, se deve recorrer ao Instituto do Enriquecimento sem causa na modalidade de um enriquecimento em virtude de uma causa que deixou de existir. Portanto, cessada a união de facto, cessou a causa justificativa dessa atribuição patrimonial que beneficiou o outro membro do casal em detrimento daquela que a prestou e, portanto, com base nesse raciocínio, importa proceder a essa compensação para repor a justiça
da situação, da divisão do património. Passava aqui também a referir a questão do trabalho doméstico, que se prende exatamente também com esta questão. O trabalho doméstico como contribuição com valor patrimonial para a vida em comum, que também já foi focada pela senhora professora Paula, mas que eu vou aqui só também fazer uma breve referência, eventualmente com uma perspectiva ligeiramente diversa, que é sempre diferente a nossa forma de encarar ou de perspectivar a mesma situação. Portanto, até há bem pouco tempo entendeu-se na jurisprudência portuguesa que a contribuição de um dos membros da União, de facto, ao nível do trabalho doméstico, envolvendo necessariamente um dispêndio de energias e de força de trabalho, mas não seria que o cumprimento de uma obrigação natural, e designadamente os vários acórdãos que poderíamos citar com este raciocínio, defendendo este raciocínio. Eu, a título exemplificativo, indico apenas esse que está aí. Ora, tal como define o artigo 402 do Código Civil, a obrigação diz-se natural quando se funda num mero dever de ordem moral e social, cujo cumprimento não é judicialmente exigível, mas corresponde a um dever de justiça. Ora, para este entendimento deste acórdão, esta definição encaixa perfeitamente na situação do trabalho doméstico prestado no âmbito de uma união de facto, uma vez que os membros não estão juridicamente vinculados aos deveres de coabitação, cooperação e assistência. E argumenta este acórdão que não pode ser repetido o que foi prestado espontaneamente, isto é, livre de toda a coação no cumprimento de uma obrigação natural, não sendo o trabalho despendido no lar judicialmente exigível do âmbito da união de facto, a sua prestação como contribuição para a economia comum configura-se então como um cumprimento espontâneo de uma obrigação natural e, assim sendo, não seria suscetível de ser repetido, ou seja, de ser considerado numa compensação patrimonial. E com este argumento, o Supremo Tribunal de Justiça, em vários acórdãos, para além deste, não só este que cito, negou às partes, normalmente as mulheres, as autoras, o direito à compensação pelo valor desse trabalho que prestou a favor do casal. E não é assim, não faz parte do passado tão longínquo este raciocínio, visto que há também um acórdão mais recente ainda, o acórdão datado de 24 de outubro de 2017, em que este raciocínio é plasmado e é repetido, e com base nele se negou mais uma vez o direito de uma das partes, essa que prestou o trabalho doméstico durante vários anos, a ser de facto ressarcida e ser compensada, ou ser considerado esse trabalho, ou o valor patrimonial desse trabalho na divisão do património. Felizmente, este raciocínio foi alterado pelo acórdão recente, a que também já fez referência a senhora professora, este acórdão que foi bastante publicitado, de 14 de janeiro de 2021. Em que realmente se considerou que, para que se considere que um determinado comportamento corresponda ao cumprimento de uma obrigação natural, exige que não só o mesmo corresponda a um dever moral ou social, mas que também obedeça ao imperativo da justiça, sem que o direito positivado o exija.
A detecção destas obrigações deverá atender ao que a ideia de justiça, enquanto critério harmonizador dos interesses conflituantes, espera num determinado tempo histórico e lugar geográfico. A exigência da igualdade é inerente à justiça, pelo que não é possível considerar que a realização da totalidade ou de grande parte do trabalho doméstico de uma casa onde vive um casal, a união de facto, por apenas um dos membros, corresponde ao cumprimento de uma obrigação natural fundada num dever de justiça. Pelo contrário, tal dever reclama uma divisão de tarefas o mais igualitária possível, sem prejuízo da possibilidade dos membros dessa relação livremente acordarem que um deles não contribua com a prestação de trabalho doméstico na lógica de uma especialização dos contributos de cada um. Portanto, só nesta base de igualdade de atribuição de tarefas é que se pode considerar que há digamos, uma obrigação natural, porque senão, se apenas uma das partes é que presta todo esse trabalho de forma gratuita, não se pode considerar que esse trabalho se funde num dever de justiça, não é? Essa justiça está, à partida, posta em causa. Mas, felizmente, eu queria chamar a atenção que, felizmente, não foi só este acórdão, não foi só em 2021, que este raciocínio prevaleceu. Também há outros acórdãos em que, mais antigos, em que, na verdade, se tinha chegado a essa conclusão de igualdade e de forma a repor a justiça das situações. Por fim, gostava de também falar aqui da proteção, do caso especial da proteção da casa de morada da família, no caso de morte de um dos membros da união de facto. E para isso, eu contava só aqui uma história constante de um acórdão que foi relatado no Tribunal da Relação de Lisboa em 21 de 12 de 2017 e que tratava que era a seguinte situação. E eu digo-vos que conto a história porque, na verdade, foi um acórdão relatado por mim e que nós, na nossa secção, portanto, nos deu algum pouco de trabalho, porque pela situação que vão ver. A situação era esta: uma senhora que tinha vivido durante algumas décadas com a união de facto com um companheiro que entretanto faleceu, foi demandada pelos filhos do seu companheiro, que vinham requerer a tribunal que o tribunal reconhecesse a propriedade da casa em que a ré vivia, e de facto a propriedade da casa estava registada em nome dos pais dos autores. Portanto, no momento da propositura da ação, a casa pertencia-lhes, e vinham demandar a madrasta, portanto, no sentido de lhes devolver a casa, uma vez que já tinham decorrido os 5 anos que a lei previa, a lei da união de facto, previa para o uso da habitação
à companheira, portanto, o direito que lhe permitia utilizar a casa 5 anos. Esses 5 anos já tinham decorrido e, por isso, os autores vinham reclamar a entrega da casa. O processo foi julgado na primeira instância e foi julgado procedente. Portanto, a ré foi condenada a entregar a casa aos proprietários. Entretanto, a ré recorreu para o Tribunal da Relação e a Relação entendeu que, entretanto, tinha sido alterada a Lei 7/2001, no sentido de dizer que, no caso da união de facto ter começado há mais de 5 anos, que era o caso, a senhora tinha vivido décadas, com uns 30 anos, em união de facto. Portanto, a lei tinha sido alterada em 2010 no sentido de, no caso da união de facto ter começado há mais de 5 anos, antes da morte, os direitos previstos no número anterior, ou seja, a garantia da defesa do direito à habitação, são conferidos por igual tempo ao da duração da união. Ou seja, no âmbito da lei anterior, a senhora realmente teria que ter entregue a casa passados 5 anos após a morte do companheiro. No âmbito da nova lei, ou melhor, da alteração da lei, ela tinha direito a estar muitos mais anos, porque 5 anos, igual tempo à duração da união, portanto, ela tinha vivido 30 anos, portanto, ela tinha direito a estar lá praticamente até falecer, porque a senhora já tinha cerca de 80 anos quando foi demandada. E assim o Tribunal considerou, entendendo aplicar nos termos do artigo 12 do Código Civil, entendendo que o legislador claramente quis reforçar os direitos e a proteção das pessoas na situação de união de facto, em resposta a uma cada vez maior relevância desta situação na comunidade, o Tribunal entendeu considerar a aplicação imediata desta lei e à situação em apreço, e deu razão à ré, revogando a decisão da primeira instância e garantindo-lhe o direito a permanecer na casa de morada de família até pelos anos que resultavam dessa operação, ou seja, a multiplicação dos anos em que ela efetivamente viveu a união de facto. Posto isto, eu concluía também, para não me alargar, exatamente nestes termos, para além das pontuais normas de proteção próprias das áreas específicas que constam da lei, a laboral, fiscal, da segurança social, o regime legal da união de facto nada prevê sobre as relações patrimoniais entre os membros da união de facto, designadamente ao nível dos regimes de bens, nem da administração dos bens, das dívidas contraídas pelo casal, da liquidação e partilha após a cessão da relação. Assim, afastada a possibilidade da aplicação analógica das normas reguladoras das relações patrimoniais no casamento e nada tendo sido acordado pelos membros da união de facto, as relações patrimoniais entre eles ficam sujeitas ao regime geral das relações obrigacionais e reais. Para resolver os problemas patrimoniais suscitados na sequência da cessação da união de facto, tem a jurisprudência realmente recorrido às normas relativas, quer à sociedade de facto, quer à compropriedade, quer ao enriquecimento sem causa,
ou seja, tem realmente recorrido às normas gerais das relações obrigacionais e reais, de forma a repor a justiça das situações, das situações concretas, que é esse na lógica de pensamento de estabelecer uma igualdade entre as situações de casamento e a situação da constituição da família através da união de facto. Portanto, é tudo. Muito obrigada, doutora Maria de Deus Correia, pela sua brilhante intervenção. Obrigada. Se quiser deixar de partilhar tela, doutora, esteja à vontade. Eu não sei se quererá retomar aquela questão que nos deixou, de sabermos se as pessoas querem ou não estar vinculadas aos direitos e aos deveres do casamento, porque eu achei que era uma questão muito, muito interessante. Como eu deixei a indicação no bate-papo e como tinha dito inicialmente, as nossas... quem está a assistir, eu peço desculpa, quem está a assistir à nossa sessão poderá então colocar questões às nossas oradoras através do espaço Q&A. Eu peço que o coloquem nesse espaço e não no bate-papo, para que as questões estejam visíveis. E eu se calhar começava o debate exatamente com esta questão das pessoas quererem ou não estar vinculadas aos direitos do casamento. Pois, realmente eu sou um bocadinho, devo confessar, um bocadinho avessa à preocupação excessiva de regulamentação. Porque embora enfim, ao longo de toda a vida em que eu tenho participado em debates com os jurídicos, não é? É sempre a nossa linha a nossa linha de luta, digamos assim, entre a reclamar, por um lado, a reclamar mais regulamentação, por outro, ou porque ela não responde a todas as necessidades. Não sei se estou a ter aqui uma mensagem de que, eu penso que me estão a ouvir. Sim, foi uma falha momentânea, já está ultrapassada, já estamos a ouvi-la. Obrigada. Ótimo. E, portanto, há sempre a dificuldade que, havendo regulação, uma regulação de qualquer situação da vida, há sempre o risco dessa regulação não ser completa, porque então na riqueza das relações familiares, em todos os campos, mas especialmente neste campo das relações familiares, a realidade é tão rica, é tão diversa, que é muito difícil regular em todas as dimensões e em todas as variantes e em todas as e prever todas as cambiantes. E daí que possam, de facto, às vezes a preocupação excessiva de regulação pode criar mais problemas do que trazer soluções. Enfim, são só alguns medos, ou alguns receios, ou algumas observações, ou algumas reticências. E por outro lado, talvez por deformação profissional, a tendência que eu tenho para achar que se calhar é melhor deixar, como tem acontecido, à jurisprudência, ao labor jurisprudencial, colmatar, portanto, melhor em cada caso concreto resolver com recurso aos princípios gerais da justiça, da igualdade, ser mais fácil precisamente resolver esses problemas do que
numa regulação exaustiva que poderá acabar por nem os resolver. Depois temos esse ponto que é uma dúvida que eu coloco. Não será exatamente coartar a liberdade dos casais que precisamente não querem estar vinculados à excessiva regulamentação do casamento, por isso é que optam por um regime da união de facto. Se vamos regular, e como uma questão que já na segunda-feira se alguém levantou muito bem, então se vamos regular todos estes aspectos que estão regulados no casamento, na união de facto, qual é a diferença entre o casamento e a união de facto? Que espaço então há para aqueles que de facto não querem essa regulação? Há uma terceira via, mas aí parece-me que será como há em França, como se falou em França, mas isso não será complicar ainda um pouco mais a situação do que já está. É só este tipo de... Não quero dar respostas, eu não vou dar respostas, apenas estou a levantar questões. Muito obrigada, doutora Maria de Deus Correia. Senhora professora Paula Távora Vítor, não sei se quer tecer algum comentário ainda sobre esta questão. Posso só juntar duas palavras. Penso que quando falamos de equiparação ou de aproximação de união de facto e de casamento, podemos pensar em três vias diferentes, na verdade. Podemos pensar no caminho que tem sido feito pelo legislador, que é progressivamente em áreas específicas alargar a equiparação da união de facto ao casamento. Podemos pensar numa solução como a solução brasileira, que é de uma tendencial equiparação, mas que tem, da união estável ao casamento, mas que tem na sua base um determinado contexto social que faria com que grande parte da população ficasse à margem do direito da família e, portanto, deu-se esta evolução que está enraizada nesse contexto social. E depois podemos pensar do ponto de vista da interpretação. E eu penso que há aqui uma questão metodológica em que temos que voltar a pensar, porque partimos do princípio, mas é um problema que está de alguma forma a ser repensado e ser revisto, que pode haver aplicação por analogia das regras do casamento à união de facto e que efetivamente a ausência de regulamentação legal não se trata de uma verdadeira lacuna que possa ser preenchida por esta via. E eu lembro que, do ponto de vista doutrinal, a possibilidade de uma extensão teleológica do regime do casamento à união de facto é uma questão que já tem sido tratada nos últimos tempos, nomeadamente há um artigo do professor Francisco Brito Pereira Coelho sobre esta questão, num volume que eu tive o gosto de organizar para a revista Julgar, em homenagem precisamente ao professor Guilherme de Oliveira, sobre o que é o novo direito patrimonial da família. E no novo direito patrimonial da família temos que pensar o estatuto patrimonial da união de facto, também desse ponto de vista, não só do ponto de vista da intervenção legislativa, mas também do ponto de vista da interpretação e da integração das lacunas. Só. Muito obrigada, senhora professora. Agora eu vou permitir-me passar então aqui para as questões. Tanto a senhora professora Paula como a doutora Maria de Deus Correia têm acesso também às questões, se quiserem ir verificando no espaço que ainda eu também já pedi que as nossas participantes e os nossos participantes colocassem apenas as questões neste espaço e não no bate-papo, para que possamos vê-las num espaço só, porque simplifica e agiliza aqui o processo de resposta. Se preferirem, eu posso também ir lendo as questões, se de alguma forma isto facilitar os trabalhos. Pois, eu estou a ler aqui se há alguma... me é dirigida particularmente ou se é dirigida à senhora professora Paula. Creio que há aqui uma primeira que está dirigida à senhora professora Paula.
Sim, a primeira sim, a questão da doutora Joana Geraço foi colocada ainda durante a intervenção da senhora professora, por isso eu penso que sim, que a pergunta se dirigia à senhora professora. Senhora professora, peço desculpa, mas está sem som? Muito obrigada. Estavam a referir à segunda questão, essa sim é-me dirigida. A primeira questão, não sei se é uma questão genérica, aliás, penso que diz mais respeito às questões da liquidação do património, porque aqui, efetivamente, estamos a falar dos animais de estimação e estamos a tratar da questão da titularidade e do cuidado. E, efetivamente, o que eu posso dizer, não sei se a senhora desembargadora depois nos poderá ajudar, é que esta questão está de alguma forma regulada quanto à dissolução do casamento, quanto à extinção da relação matrimonial, prevendo um acordo relativo ao destino dos animais de companhia em sede de divórcio por mútuo consentimento, havendo a previsão também na lei relativamente ao divórcio sem consentimento. Eu não sei se encontro com facilidade, mas está previsto na lei, no 1793A, que os animais de companhia sejam confiados a um ou ambos os cônjuges, tendo em consideração interesses de cada um, dos cônjuges, dos filhos do casal, o bem-estar do animal. Não há regras desta natureza previstas relativamente à dissolução da união de facto. E assim, de repente não estou a ver do ponto de vista processual qual é o expediente a que possamos recorrer precisamente para nos desligarmos da questão da titularidade do animal e abrirmos aqui o espaço ao cuidado do animal, mas talvez a senhora desembargadora, com a sua prática judicial, nos possa ajudar melhor. De todo, a questão é muito interessante porque de facto é pertinentíssima, não tem qualquer, não se suscitou, não apareceu, não tem qualquer experiência nesta de ter surgido no âmbito da união de facto esta questão. Atrever-me-ia aqui a dizer, ou se me aparecesse, eu assim já de momento, e sem obviamente ter refletido muito no assunto, porque como acabei de dizer, nunca tive esta questão, mas não me repugnaria assim, à primeira vista parece-me que seria de aplicar aqui, não me repugnaria à questão analógica, com a norma que existe casamento, porque aqui não há um impedimento, aqui entram aqui em causa valores também de bem-estar animal, portanto, que não têm a ver propriamente, não há um impedimento, ou melhor, tudo aconselha a que se aplicasse a esta situação as mesmas normas que se aplica à situação do casamento. Portanto, eu iria por aí. Não. Muito obrigada. Eu vou então seguir aqui a ordem, agora sim, para a senhora professora Paula, a questão da doutora Isabela Guiar Branco. Está novamente sem som, peço desculpa, senhora professora. Agora com som, certo? Sim, agora com som, muito obrigada. Então, eu penso que esta questão, no fundo, é um percurso relativamente ao Estatuto Patrimonial da União de Facto, ou seja, União de Facto in a nutshell. E eu vou tentar dar aqui algumas pistas, e não poderei fazer mais do que dar pistas, porque isto seria outra ou várias comunicações. E a senhora doutora Isabela Guiar Branco faz desde logo, introduz desde logo a questão relativamente à existência de um regime de bens ou à ausência de regime de bens, que efetivamente não está previsto quanto à união de facto, apesar de existir um acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães de 2017 que considera que há uma lacuna na lei quanto a estas questões, suscetível de preenchimento por analogia, que deve ser preenchida por recurso ao regime da separação de bens. Porque não há o estatuto de bem comum e sim os bens podem ser tidos em compropriedade pelos membros da união de facto. Bem,
aqui, lá temos exatamente aquele problema metodológico inicial que teríamos que explorar para perceber da propriedade desta solução. Quanto a outras questões de natureza patrimonial, eu lembro, por exemplo, quanto à responsabilidade por dívidas contraídas pelos membros da União de Facto, desde há várias décadas que o professor Pereira Coelho e depois, posteriormente, o professor Guilherme de Oliveira vêm a defender que possa haver uma responsabilidade de ambos por dívidas contraídas para ocorrer aos encargos da vida familiar ou da vida comum, à semelhança do que acontece para o casamento nos termos do artigo 1691 do Código Civil, precisamente porque há uma aparência externa de casamento e os credores poderiam contar com essa responsabilidade mais ampla que seria dada pela responsabilização de ambos os membros da união de facto. Mas não tem havido, pela jurisprudência que eu conheço, pelo menos que se debruçou sobre essa matéria, nomeadamente há um acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 2016, que continua a defender que responsável pela dívida é quem figura no título como devedor. Portanto, temos, como na verdade dizia no fim da minha apresentação, há aqui uma série de matérias em que, mesmo não pretendendo ocupar todo o espaço da União de Facto com uma densificação legislativa, há questões que as relações de proximidade levantam que careceriam de uma clarificação legislativa, principalmente estas questões que são discutidas desde há muito tempo. Eu falei deste decreto, que esteve na base da reforma da Lei da União de Facto, da Lei 23 de 2010, e falei daquela figura do crédito compensatório que acabou por não ver a luz do dia, mas dentre as várias inovações deste decreto, também tínhamos o estabelecimento de presunções quanto à titularidade de bens, numa formulação similar, e agora não tenho bem presente os termos, mas numa formulação similar a que existe para o regime da separação de bens, e a possibilidade de estabelecer presunções de compropriedade por parte dos membros da União de Facto. Portanto, eu penso que seria uma boa ideia revisitar essa proposta legislativa, uma proposta legislativa foi a palavra do professor Guilherme de Oliveira na altura, e que nos dava algumas soluções para questões com que a jurisprudência se confronta, sem outro bordão, senão as soluções do direito comum. Muito obrigada, senhora professora. Doutora Maria de Deus Correia, quer acrescentar algum comentário a este, ainda em relação a esta questão da doutora Isabela Guiar Branco? Não, podemos passar à frente. Esta próxima questão também é uma questão longa, se calhar vou-vos dar algum tempo para que possam ler. Eu não sei se a questão pode ser reformulada, porque na verdade não me parece uma questão genérica, mas um caso concreto com muitos pormenores. E também não sei se é próprio, quer para mim, não sei, a senhora desembargadora, dar uma solução de uma questão que porventura pode estar até a ser decidida em juízo, e falar em abstrato destas matérias não me cabe a mim fazer, pelo menos. Sim, eu também estava com essa ideia, senti que parece uma questão muito particular. Pedimos então à participante, à doutora Ana Clara Rebelo, que reformule, por favor, a sua questão. E temos também mais uma questão do doutor Vasco Miguel Patrício.
Pois, a questão prende-se com a dúvida que eu coloquei, ou que no fundo a senhora professora está também a falar, no fundo é essa a questão, regular o quê? Há questões que na verdade seria eventualmente vantajoso que houvesse uma maior segurança, designadamente essa questão que a senhora professora estava a falar sobre a questão das dívidas, a responsabilidade pelas dívidas, embora possamos presumir que as dívidas que sejam contraídas na aquisição de bens, muito na lógica daquilo que se passa nas relações matrimoniais, ou também na perspectiva das dívidas conjuntas. Portanto, poderemos ir por essa argumentação, por essa lógica, mas não se perdia talvez nada em focar na lei essas situações, até para garantia, porque aqui está em causa também a garantia de terceiros das dívidas. Portanto, a questão é pertinente colocar-se, podia realmente, há um meio termo, não vamos dizer como, não iríamos fazer como o doutor que está a colocar a questão de regular tudo, mas eventualmente não se perdia, eventualmente se algumas coisas, alguns pontos fossem previstos, fossem regulados, sem que se perdesse precisamente esse espaço de liberdade que ainda assim se pretende que constitua a opção pela união de facto. Peço desculpa, a senhora professora quer acrescentar alguma? Não sei qual é a próxima questão, já estou aqui um pouco perdida. Há uma questão relativa à casa de morada de família, no final, e que será a próxima, porque entretanto... Eu penso que sim, eu peço desculpa porque eu deixei aqui de conseguir visualizar, mas eu penso que sim, senhora professora. Pronto, e quanto a essa questão, eu não sei, talvez seja a senhora desembargadora quem quer responder, porque tratou desta matéria da casa de morada de família, mas realmente esta é uma questão prevista na Lei 7/2001, desde a reforma de 2010, e o artigo 5º trata da proteção da casa de morada de família em caso de morte. Nós temos aqui uma habitação propriedade dos pais do filho falecido, que deve ter havido por sucessão, salvo erro. Eu perdi-me aqui um bocadinho, entretanto apareceu outra questão no Q&A. E, portanto, seria ele o proprietário, mesmo sendo este o proprietário da casa de morada de família, a verdade é que em caso de morte há o direito de permanecer na casa como titular de um direito real de habitação por parte do membro sobrevivo da união de facto, e é um regime complexo este do artigo 5º, mas este é o ponto de partida dos seus 10 números, portanto penso que começa a responder pelo menos à sua questão. Sim, eu penso que não tenho muito a acrescentar, é exatamente isso que a senhora acabou de dizer, que de facto tem o direito real de habitação, o membro sobrevivo, seja quem for, neste caso do acórdão que eu acabei de citar, eram os filhos do falecido, mas sejam quais forem os herdeiros, não, isso é indiferente. Quem sejam os proprietários do imóvel terão de suportar naturalmente esse direito real de habitação do membro da união de facto sobrevive. É isso.
Muito obrigada. Eu peço desculpa porque quando surge uma nova questão eu deixo de ver as questões anteriores, é aqui uma limitação. Eu Sim, penso isto não que é a, muito fácil eu ver penso aqui. que a próxima questão seja do Dr. Richard, e que se prende... Eu penso que vocês, tanto a Richard, doutora sim. Maria de Deus Correia como a doutora Paula também deixarão de ver as questões. Não, eu já estou a ver. Ok, Richard Cruz. obrigada. Eu estou um bocadinho perdida, mas vou descobrir. Eu penso que seja a última agora. Que está Sim, na nossa lista. se uma das partes envolvida na dissolução da união de facto utilizar a família do outro para enriquecimento sem causa, este enriquecimento poderá ser objeto de ressarcimento na dissolução desta união. Pois, a família do outro, pois, no fundo, entende-se que essa atribuição patrimonial está por parte, portanto, é também um enriquecimento, não é? É um enriquecimento da parte e terá de ser compensada. Não tem necessariamente do enriquecimento provir propriamente do outro membro, poderá ser de terceiro, neste caso, através do outro membro, através da família. Portanto, entendo que este enriquecimento terá de ser considerado igualmente. Não sei se a doutora Paula tem outro entendimento. Não, eu na verdade não estou a ver aqui especificidade. Pelo que eu li, temos um instituto de direito comum, enriquecimentos em causa, os pressupostos de enriquecimentos em causa, e sim, temos aqui o envolvimento de terceiros que não o próprio membro da união de facto, portanto será tratado nos termos gerais, pelo que eu percebi da questão. Sim, é o que acontece muito, muito frequentemente. Os pais são os pais que pagam, que oferecem, mas no fundo reconduz-se ao outro, é a participação reconduz-se à participação do outro membro, ainda que seja através dos pais, da família, não é? Eu penso que a questão seguinte será da doutora Joana, que tem que ver com oposição à renovação de um contrato por parte da arrendatária. Pois, quanto a esta questão, eu não sei se, dependendo da situação concreta, é uma questão de arrendamento que, assim, também me parece uma questão concreta que faltam ali elementos que eu não posso, assim, assim, só da forma como está os elementos que são apresentados não são suficientes para eu poder responder qual será a solução. Senhora professora, não sei se quer acrescentar algo mais. Não, na verdade penso que estamos outra vez perante aquele tipo de configuração de questão. Muito obrigada. E retomando até a questão anterior, a doutora Ana Clara Rebelo diz-nos que é de facto um caso específico e que a primeira parte
era uma questão de contexto, mas penso que sendo um caso concreto, talvez não seja o melhor local para a resposta. Entretanto, a próxima questão que eu tenho, eu peço desculpa, mas penso que se prende com a questão anterior ainda da habitação, é da doutora Maria de Fátima Tavares, que nos diz que a habitação não é do falecido, que vivia a união de facto, mas dos pais do mesmo, vivos que cederam ao filho antes do mesmo ter constituído união de facto. A companheira tem direito a viver na habitação propriedade dos pais do falecido durante quanto tempo? Assim, prende-se com a questão anterior, eu vou tentar... A questão da casa de morada de família, da proteção em caso de morte. Exatamente. Está só prevista para a situação do membro falecido da união de facto enquanto proprietário ou enquanto arrendatário, nos termos do número 10 do artigo 5º. E aqui parece-me que é ao abrigo de um contrato de comodato que temos aqui esta utilização no âmbito da união de facto, pela maneira como nos é posta a questão. E efetivamente já configura, relativamente ao membro da união de facto, aqui uma compressão da titularidade do seu direito de propriedade. Portanto, estendermos esta solução relativamente à propriedade de terceiros, penso que não é uma solução particularmente fácil do ponto de vista da fundamentação jurídica, mas a senhora desembargadora também trouxe esta questão da casa de morada, não sei se... Também penso que também não poderemos raciocinar nestes termos, se em caso de proteção não podemos também defender, creio eu, que no caso da união de facto, o direito à proteção da casa de morada da família também não poderá ser superior àquela que resulta do próprio casamento. Não é? Portanto, aqui de facto parece-me que, não se tratando a casa já não era do falecido, portanto parece-me de facto também excessivo comprimir o direito da propriedade, fazer prevalecer de forma excessiva o direito de proteção de casa de morada da família à custa de quem já tinha eu proprietário e tinha cedido a casa no âmbito de uma mera liberalidade. Portanto, também me inclinaria para considerar que este direito de habitação direito real de habitação não prevaleceria neste caso. Muito obrigada. Temos aqui mais duas questões. Eu sei que já estamos um bocadinho fora da hora, mas como são só mais duas questões, se não se importassem, terminávamos só com estas duas questões. Uma delas que se prende com a contração de dívidas à revelia de um dos membros. Ambas as questões são do Dr. Vasco. E eu penso que agora já se consegue visualizar as questões, mas se não conseguirem, por favor, digam-me. A questão precisamente de ponderação dos interesses que estão aqui em causa no regime de responsabilidade por dívidas. Se a proteção da aparência externa de casamento e a confiança dos credores, em função de dívidas que são contraídas, porque isto defende-se, esta aplicação deste regime relativamente às dívidas contraídas para ocorrer aos encargos normais da vida familiar, que são, por natureza, dívidas de pequeno valor para sustentar, no fundo, a vida cotidiana dos membros da união de facto. E, como eu dizia, é uma questão de ponderação dos interesses aqui em causa. Se, efetivamente, a proteção
dos credores, confiando nesta aparência de casamento, se, por outro lado, a proteção do outro membro da união de facto, que efetivamente terá beneficiado, por definição, do facto de se terem contraído estas dívidas, porque sustentou esta vida em comum. Portanto, é o que posso dizer. E a última questão que temos aqui no nosso espaço, eu peço desculpa, até porque eu acho que estamos aqui com algo... Eu acho que esta questão já foi respondida, eu peço desculpa. Sim, eu penso que esta é mais que uma diferente de, não é tanto uma questão, é mais de facto um reafirmar daquilo que já se referiu, a concordar com uma não regulação exaustiva da união de facto, sem prejuízo de algumas maiores concretizações, precisamente para deixar algum espaço à liberdade daqueles que não querem casar. Aliás, começa por dizer exatamente, concorda quanto à importância se chegar aos mesmos efeitos, para que casar? Ou seja, haver aqui afinal, ser igual o casamento ou a união de facto, é aquilo que eu interpreto aqui desta observação. Muito obrigada. Terminamos assim as nossas questões. Eu dou a primeira palavra à doutora Maria de Deus Correia para umas últimas palavras, peço desculpa pela redundância, antes de terminarmos. Eu gostaria apenas, pronto, mais uma vez agradecer o convite, a oportunidade. Foi uma experiência muito interessante poder, mais do que estar aqui a dizer umas palavras sobre o tema que de qualquer maneira me agradou, estar a debruçar-me sobre estas questões, que são questões que particularmente me agradam. Mas a oportunidade de conhecer as minhas excelentíssimas colegas de painel, e foi realmente um gosto de estar aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Maria de Deus Correia, por ter aceito o nosso convite e por nos ter brindado com a sua excelente exposição que nos elucidou sobre uma série de questões que nos causam tantas dúvidas, e estarmos aqui todas e todos presentes demonstra o interesse nestas matérias e demonstra também que ainda existem muitas questões a esclarecer. Deixo-lhe mais uma vez o meu agradecimento em nome da APMJ e o meu agradecimento pessoal também. Agora passo a palavra à doutora Paula Távora Vítor. Muito obrigada, eu não tirarei muito tempo ao jantar, mas quero dizer só que foi um gosto e uma honra estar neste painel e poder responder a estas questões e ter a atenção de todos e desse lado do ecrã. Muito obrigada à PMJ. Muito obrigada, senhora professora, foi um gosto, mais uma vez agradeço ter aceito estar aqui connosco nesta hora, neste final de tarde, esclarecendo-nos também aqui, não só com a sua exposição, mas depois com a resposta às diversas questões colocadas. Eu peço desde já desculpa às nossas participantes e aos nossos participantes, porque penso que só depois das questões respondidas é que foi possível verem a pergunta, e essa questão será solucionada antes da próxima sessão. Próxima sessão que será no dia 20, começará também às 18 horas, como hoje, e onde serão tratadas as matérias da responsabilidade dos unidos de facto no regime jurídico do maior acompanhado, pelo professor Dr. Jorge Duarte Pinheiro, e também as responsabilidades dos unidos de facto em caso de impossibilidade de exercício de responsabilidades parentais em vida ou por morte, pela doutora Joana Pinto Coelho. Portanto, agradeço a todos, desejando uma boa noite a todos e a todas, e conto com a presença de todos e todas no próximo dia 20, então às 18 horas. Mais uma vez, muito obrigada às nossas oradoras e uma boa noite. Obrigada. Muito obrigada. Com licença a todos e a todas. Boa noite. Boa noite, obrigada.